Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Difícil, né? Tô quebrando a minha cabeça, mas dentro de um sistema de 3 zagueiros eu acho que é o mais equilibrado diante dos desfalques para você não desgastar tanto a tua equipe e focar na terça-feira nesse grande jogo contra o São Paulo pela Copa do Brasil, onde o Corinthians, né, tem uma supremacia tremenda. São 17 jogos em que o Corinthians nunca perdeu. Porém, 10 vitórias e 7 empates. E os últimos confrontos lá, os últimos 4 foram de empate. E o empate não deixa de ser um bom resultado para o São Paulo, que decide em casa. Então o Corinthians vai ter que vencer o seu jogo, levar uma vantagem, porque no Morumbi lotado vai ser embaçado depois. Agora virou tudo decisão. Não que o Corinthians vá descuidar do Brasileirão, não pode, porque está numa condição de tabela, digamos assim, arriscada, né? 15º colocado, o Bahia é o 16º, trata-se de inclusive um inimigo direto nesse momento. Então uma vitória, como esse campeonato está muito achatado, né, tá muito embolado, pode levar o Corinthians para 18 pontos lá. Não vai mudar muito, porque o Cuiabá tem 19 e o Cuiabá tendo 19, o Santos tem 16, o Corinthians ficaria à frente do Santos, dependendo do jogo contra o Santos, que é contra o líder do Botafogo. Enfim, o fato é que não dá para descuidar, porque o Goiás tem 12, né? O Corinthians, que é o primeiro da zona do rebaixamento, e o Corinthians tem 15. Então, é um jogo em que o Corinthians também precisa de uma atenção. E aí, você tem que pensar qual o teu nível de desgaste de alguns atletas, pensando no jogo de terça-feira, na Neoquímica Arena, que é fato, até pelas entrevistas, a prioridade do clube nesse momento. Corinthians passando para a final, já como qualquer outro clube, garante 30 milhões de reais. Por quê? Porque o vice-campeão ganha 30 milhões e o campeão 70 milhões de reais. Então você pode ganhar 70, mas você já garante 30. Para um clube que tem problemas financeiros, né, como todos praticamente, né, trata-se de uma grande quantia, né? Mas vamos lá. De que forma você escala esse time? Cara, eu confesso para vocês que eu tô com dificuldade. Porque assim, sem o Moscardo e sem o Roger Guedes, você perde muito, né? Justamente um jogador que estava se firmando ali na primeira função no meio campo e um jogador de ataque. Eu não duvido, até porque ele não é mais titular absoluto, mas vem de bons jogos, que o Giuliano possa ser fixado nessa primeira função. O Fausto Vera não tem feito bons jogos. A tendência é que ele seja o primeiro volante, porque ele chegou a jogar inclusive com o Moscardo, né? O Fausto Vera um pouco mais à frente, ele não estava jogando bem. O Giuliano, como primeiro volante lá contra o Universitário, jogou muito bem e parece que retomando a confiança. Ele é um jogador de grupo, ele é um jogador que às vezes precisa só, né, dessa moral. No ano passado ele foi super importante na Copa do Brasil, sabe jogar confronto eliminatório, né? Então talvez possa estar sendo preparado para terça-feira, caso o Moscardo também não esteja à disposição. Eu acho que pode ser mais um teste aí do Luxemburgo com o Giuliano ali na primeira função, mas é só uma especulação, até porque os outros são o Rony ou o Fausto Vera realmente. Ou ele pode jogar com o Rony e o Fausto Vera. Mas eu não sei, é só palpite, tá, gente? Não é informação. A gente está tentando aqui colocar no papel essa escalação do Corinthians. Eu tenho muitas dúvidas também sobre o Renato Augusto. O Renato precisa de ritmo, né? Fato. Mas será que o Renato começa jogando ou fica para o segundo tempo? Porque você precisa dar ritmo, mas você também não pode desgastar o Renato, que precisa estar inteiro na terça-feira. Matias Rojas. Cartão de visitas dele espetacular, né, no jogo contra o América. Eu imaginei que ele pudesse jogar 90. Não gostei quando ele saiu e o Luxemburgo disse que ele pediu para sair. Então, às vezes, né, pelo desgaste do jogo, por tudo que ele fez no primeiro tempo, talvez tenha sentido realmente a parte física, pode ter acontecido. Você começa com ele, tira no decorrer do jogo, deixa para segundo tempo para dar mais uns minutos e preparar para terça. Eu acho que ele começa. Tem impressão que ele começa. O Renato, eu tenho minhas dúvidas. E aí, cara, a gente começa a ter algumas dificuldades aqui para montar esse time, mas vamos lá. O Cássio acho que vai estar de volta naturalmente, apesar do jogaço que o Carlos Miguel fez lá no Peru, e a gente sabe que o Cássio é titular e vai ser titular na terça-feira, deve ser titular nesse sábado contra o Bahia. Aí eu acho que tem uma possibilidade muito boa de 3 zagueiros, porque o Bruno Mendes, ele pode jogar pelo lado direito, juntamente do Gil mais centralizado, e aí o Gil fica numa condição de líbero ali com 3 zagueiros, até facilita para o Gil na recuperação, e na esquerda o Murilo. Aí você abre, né,
os teus alas, os teus laterais, Fagner e Matheus Bidu. Eu tô levando em conta essa escalação pelos desfalques, inclusive, né? E também já preservando alguns atletas em termos de minutagem, pensando na terça-feira. Aí vamos abrir o meio-campo. Dentro da minha ideia aqui com o Juliano, aí você pode jogar com ou Fausto Vera, ou Fausto Vera e Juliano, né? Ou Juliano e Fausto Vera, e o Juan Oliveira. Perdão. Como eu estou usando 3 zagueiros, o Juan não, aí seria o Matias. Aí seria o Juliano, o Fausto Vera ou o Maicon com o Matias Rojas. Renato no banco, tá? Para segundo tempo. O Maicon foi testado como meia no jogo lá no Peru. Ele entrou bem, mais próximo do Roger Guedes, que estava jogando na referência e inclusive fez o gol, um dos gols da classificação. O primeiro gol do Corinthians pegando um rebote do Roger Guedes na trave. Então, eu não sei se o Luxemburgo está começando a testar o Maicon numa outra função, porque ele também não faz uma temporada muito boa, né? Mas o Luxemburgo tem muito olhar para jogador e ele muda de posição às vezes e o cara desponta. É o que a gente está vendo em relação ao Juliano, né? Que já tinha jogado assim. Na verdade, estava jogando de segundo com o Lázaro, né? E estava bem. Mas como primeiro, não. Que era a ideia do Luxemburgo inicialmente com o Paulinho, antes dele lesionar. Então, talvez o Juliano como primeiro funcione. E o Maicon, daqui a pouco, pode ser um cara mais próximo do Matias Rojas, nesse vai e vem. Então, é um meio-campo interessante, né? Juliano, Maicon, Matias. E aí vamos pro ataque. E aí só 2 atacantes, né? Porque a gente tem 3 zagueiros, 2 alas, 3 meio-campistas, né? Juliano, Maicon e Matias. Aí o Yuri Alberto provavelmente confirmado, e aí ele pode jogar com o Adson, com o Wesley, o Felipe é centroavante também, o Romero perdeu espaço, então eu acho que seria ou Adson ou Wesley. Dá para fazer uma outra história, mas eu acho difícil que o Luxemburgo faça. Ele botar mais um jogador no meio e colocar um Matias mais próximo do do Yuri Alberto. Botar Matias Rojas e Yuri Alberto no ataque e botar mais um jogador no meio campo. Aí seria Juliano, Fausto e Juan, por exemplo, ou Renato, com Matias e Yuri Alberto, daria para fazer. Ou então Matias como um terceiro homem de meio campo, de chegada, e 2 atacantes, Yuri com Adson ou Wesley, por exemplo. O Timão conseguiu a classificação na Sul-Americana aí contra o Universitário no último jogo aí do Timão. E nas oitavas de final da competição, o Timão vai enfrentar agora o New Old Boys da Argentina, com o primeiro jogo que vai ser lá em 1º de agosto na Neoquímica Arena, na casa do Timão. E para chegar nessa fase, o Timão passou aí pelo playoff aí no último jogo contra o Universitário lá do Peru, garantiu a sua vaga ao vencer num placar agregado por 3-1, fiel. Caso o nosso Timão avance nas oitavas de final, há possibilidade aí de vários confrontos aí, inclusive com o time brasileiro na fase seguinte, né? Afinal, o Goiás também segue vivo na competição, né? O Goiás que também vai disputar a vaga aí contra o Estudiantes de La Plata lá da Argentina, fiel. Já nas semifinais, o Corinthians se encontra em um cenário aí repleto também de possibilidades de confrontos, inclusive com o time brasileiro também, sendo eles o Fortaleza, o próprio América Mineiro novamente e o Red Bull Bragantino, né? Além disso, o Libertad do Paraguai também é um possível adversário aí do Timão nessa fase, fiel. Fiel, e com relação ao técnico Luxemburgo aí, ele deu muito espaço aí para a base do Corinthians, mas não esqueceu aí, a gente não pode esquecer que ele também não esqueceu dos mais experientes, né? O processo aí de retomada contou com a volta aí do Fábio Santos ao time titular, a recuperação do Renato Augusto, a sequência do Yuri Alberto, apesar da fase ruim aí de poucos gols do atacante, e o espaço para o Roger Guedes atuar com pouca responsabilidade aí defensiva. Lembrando, fiel, que o Lucha, ele tem uma grande aprovação aí do elenco, desde os mais novos aos mais velhos. E o Corinthians espera que não só o Corinthians, o time do Corinthians, mas a torcida do Corinthians, que eu quero dizer, espera que os resultados positivos aí sigam correndo para que o experiente aí técnico Vanderlei Luxemburgo, que está já com 71 anos de idade, cumprir pelo menos o contrato até dezembro, né, fiel? E é isso aí, fiel torcedor corintiano. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Um forte abraço e até o próximo.